Fala pessoal, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo do canal do Seu Gebuco. Antes de começar tudo, eu peço que se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem, que é muito importante para nós se vocês tiverem alguma dúvida. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante na odontologia, que é relacionado aos anti-inflamatórios não esteroidais. Então você que não assistiu a aula de inflamação, eu vou deixar o card aqui em cima, assista antes de vir para cá, que é muito importante que vocês entendam sobre o conteúdo. Nós vamos conversar sobre os AINES, um dos medicamentos mais prescritos no mundo, e é nossa função entender como ele funciona, os seus tipos, em que situações eu utilizo cada tipo. Então continue aqui ligado e vamos para a nossa aula. Valeu! Então vamos compreender de vez o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais e entender basicamente também algumas particularidades de cada tipo de medicamento, qual que é o seu mecanismo de ação, ok? Então vamos lá. Bom pessoal, fazendo uma breve revisão da nossa aula passada, nós conversamos sobre o processo inflamatório. Então a gente discutiu as causas da inflamação, então a gente falou de mecanismos físicos, químicos e biológicos, ok? Discutimos também como o processo inflamatório se inicia, suas principais fases. Então a gente conversou ali sobre a vasoconstrição reflexa, que é a primeira que acontece ali no momento, para evitar o sangramento. Conversamos também sobre a vasodilatação induzida, principalmente através da liberação de histamina. Nós conversamos também sobre essa vasodilatação, que ela é responsável pela produção de alguns dos sinais da inflamação, como o edema, o rubor e o calor. E essa vasodilatação é extremamente importante para oferecer ali mais células de defesa atuando, mais fibrinogênio para encapsular aquela região inflamada, mais oxigênio, mais nutrientes, que são todos essenciais para oferecer o aporte nutricional para combater aquele agente que causa a inflamação e a reparação do tecido. E a gente conversou também sobre o processo de quimiotaxia, que é a atração de células, proteínas para aquela região inflamada, como também a transmigração, que a gente chama de diapedese, das células do sistema imune, principalmente os neutrófilos, que estão atuando ali nas primeiras 24 horas, da sua transmigração para o meu vaso sanguíneo até chegar ao meu tecido. E no final a gente conversou um pouco também sobre as principais substâncias envolvidas nesse processo, tanto aquelas derivadas do plasma quanto das derivadas das células. E nas derivadas das células a gente finalizou falando sobre os eicosanoides. Então a gente vai começar a nossa aula de hoje a partir dos eicosanoides. Você que não viu a aula de inflamação antes, pausa esse vídeo, vou deixar aqui no card, acesse a aula e assista o conteúdo, já que é muito importante que você compreenda a inflamação para conseguir entender sobre os anti-inflamatórios não esteroidais, ok? Então vamos à continuidade. A gente viu que a produção principalmente dos eicosanoides, elas acontecem após uma série de sequências que tem início com a presença dos meus fosfolipídios. Então, os fosfolipídios que iniciam essa cascata, eles podem ser encontrados soltos ali no meio, decorrente de uma lesão celular, por exemplo, ou também fosfolipídios podem ser liberados de uma maneira normal pela minha própria célula, uma célula que está aí com sua integridade assegurada. Então, a partir da liberação desses fosfolipídios para o meio, existe uma enzima importante que vai estar ali policiando aquele local, que é o que a gente chama de fosfolipase A2. A fosfolipase A2, pessoal, quando ela identifica a presença desses fosfolipídios soltos na membrana, ela se encaixa naquele fosfolipídio, catalisa essa reação química e converte o meu fosfolipídio em meu ácido araquidônico, ok? Por sua vez, o ácido araquidônico ele vai sofrer a influência ainda de duas principais grupos de enzimas. Uma delas é o que a gente chama de lipoxigenase, que popularmente todo mundo chama de LOX, e essa lipoxigenase ela vai catalisar a reação química do meu ácido araquidônico e produzindo os leucotrienos, que a gente conversou que uma de suas funções é atuar naquele processo também de quimiotaxia no processo inflamatório, beleza? Lembrando que a produção dos leucotrienos ela só acontece em situações de inflamação, tá bom? Agora, analisando a outro grupo de enzimas que também atua sobre o ácido araquidônico, nós temos a presença das ciclooxigenases. Então a gente tem a COX-1 e COX-2. O que esse grupo de enzimas faz, pessoal?
catalisa a reação química também do ácido araquidônico e produz o que nós chamamos de prostaglandinas, que são muito importantes aqui nos nossos processos inflamatórios, beleza? Na presença dessas prostaglandinas, né, nós temos as prostaglandinas, prostaciclinas, uma outra enzima também atua diretamente sobre elas, que é a que a gente chama de tromboxanosintase, e esse tromboxanosintase vai produzir através dessa reação química o que a gente chama de tromboxano A2, que é extremamente importante para os processos de coagulação, beleza? Então essa aqui é a visão geral dos nossos eicosanoides que nós conversamos na nossa aula de inflamação. Então tudo que a gente for discutir a partir aqui de agora vai seguir para o lado da nossa reação das ciclooxigenases. Então todos os medicamentos aqui vão seguir essa sequência, ok? Então vamos dar continuidade ao nosso raciocínio. Como a gente comentou que existem a produção daquelas COX, nós temos que compreender também os tipos de COX existentes no nosso sistema de uma maneira geral. Então a gente tem basicamente 3 tipos de COX. Nós temos a nossa COX-1, ok? Temos a COX-2 e temos a COX-3. Calma que a gente vai discutir cada uma aqui de maneira isolada, não se preocupe. Iniciando pela COX-1, pessoal, a COX-1 é aquela COX que a gente fala que ela é fisiológica ou constitutiva, ou seja, é uma ciclooxigenase que ela é produzida de maneira fisiológica para trazer uma certa homeostasia para aquela região, beleza? Então, a COX-1 ela é extremamente importante na questão da proteção da mucosa do adenal. Uma de suas principais funções seria justamente essa, já que as nossas prostaglandinas produzidas mediante a intervenção da nossa COX-1 atua ali na diminuição da secreção gástrica, na produção do mucocitoprotetor, que vai proteger todas aquelas células que estão nessa região. Então, principalmente a PGE2, né, a prostaglandina PGE2, ela atua também na diminuição da produção do suco gástrico, né? E a prostaciclina também, que atua ali de maneira geral na produção da mucosa, na proteção das células que compõem a nossa mucosa do adenal. Nós temos também a COX-1, ela atua na questão das plaquetas, que é um mecanismo extremamente importante para os processos de coagulação sanguínea, né? Já que essas prostaglandinas produzidas pelas plaquetas são responsáveis por produzir o nosso coágulo sanguíneo quando ele é sim necessitado, beleza? Nós temos também a COX-2. A COX-2 a gente já fala que é uma COX-2 que está presente em processos inflamatórios, então ela só existe em processos inflamatórios, com exceção nos rins, endotélio e sistema nervoso central, onde nessas regiões, nesses órgãos, ela vai atuar de maneira fisiológica. Fora isso, a presença da COX-2 ela vai acontecer somente quando estiver ali instalado um processo inflamatório. Vou pedir você, pessoal, para gravar aqui essa informação da COX-2 relacionada ao meu endotélio e da minha COX-1 relacionada às minhas plaquetas. A gente vai ver na próxima aula que existe um equilíbrio entre essas duas que pode gerar um sério problema quando um medicamento é utilizado de forma inadequada. Então gravem para mim a COX-1 relacionada a plaquetas no processo de indução da minha coagulação sanguínea e a minha COX-2 relacionada ao endotélio, que está diretamente associado com o processo de equilíbrio do meu processo de coagulação. É como se ele falasse um stop para o meu processo de coagulação. A gente vai entender esse equilíbrio nas próximas aulas, beleza? E a COX-3, pessoal, ela é uma variante da minha COX-1, só que encontrada no sistema nervoso central. No entanto, ainda não se sabe basicamente quais são as funções específicas que essa COX-3 ela está atuando. Não desconhece ainda essas características, tá bom? Vamos dar continuidade no nosso raciocínio. Bom, a gente conversou então dos tipos de COX existentes, né, de onde elas surgem, e agora, quais são as funções dessas prostaglandinas que são produzidas através da catalisação das enzimas ciclooxigenase no meu ácido araquidônico? A gente vai ver que ela possui sim algumas funções específicas no nosso organismo. A primeira delas, extremamente importante, é a questão do muco estomacal, que a gente conversou já anteriormente. As prostaglandinas, elas são extremamente importantes para atuar ali como na produção do mucocitoprotetor, né, que é aquele muco que protege
a ação do pH extremamente ácido do estômago nas nossas células, né, impedindo ali a sua degradação celular, principalmente decorrente da produção das prostaglandinas, né, mediante aí a catalisação da COX-1. Então nós temos aqui tanto a PGE2 quanto a PGI2 atuando nesse processo de produção do muco estomacal, garantindo ali a proteção das nossas células, em especial a nossa PGE2, que ela também atua diretamente na diminuição da produção do suco gástrico. Então uma das funções das prostaglandinas, proteção da mucosa duodenal, que já é muito importante. Segunda função principal, atuar no processo de coagulação sanguínea. A gente não conversou que a minha COX-1 ela é uma isoforma presente nas plaquetas e ela é responsável por produzir prostaglandinas que vão induzir o processo de coagulação sanguínea. Então, uma das funções das prostaglandinas é atuar no processo de coagulação sanguínea, que nós conversamos. Então, lembra daquela tromboxanosintase atuando ali nas minhas prostaglandinas e convertendo em tromboxano A2, que vai estimular o processo de coagulação? Justamente. E a PGI2, a gente vai ver que ela é uma prostaglandina que é produzida através da atuação da COX-2 pelo endotélio, que vai equilibrar o processo de coagulação, né? É como se ela se contrapôs ali à indução de coagulação das plaquetas. E outra função seria o efeito renal, pessoal. As prostaglandinas têm grande importância em garantir a fisiologia dos rins. De uma certa forma, as nossas prostaglandinas, elas atuam estimulando a vasodilatação das arteríolas aferentes nos rins. Dessa forma, essa vasodilatação promovida vai garantir ali a manutenção da nossa taxa de filtração glomerular, que são as prostaglandinas que vão atuar nesse processo. Então, pessoal, se a gente conhece aqui as funções das prostaglandinas, é fácil nós deduzirmos quais vão ser os seus efeitos adversos, já que a gente vai ver que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão diminuir muito a produção dessas prostaglandinas. Então, a gente já pode deduzir que, como efeito adverso, eu vou ter problemas na minha mucosa duodenal, vou ter problemas com o meu processo de coagulação e vou ter problemas também em garantir a minha fisiologia renal. Beleza? Então, vamos dar sequência. Mediante aquilo que a gente conversou das funções das nossas prostaglandinas, nós temos também algumas das prostaglandinas agindo em processo de inflamação especificamente. Então, o que essas prostaglandinas causam na minha inflamação, pessoal? Febre, que todo mundo sabe que um processo inflamatório, na maioria das vezes, ele pode atuar assim, desempenhando um quadro de febre no paciente. Mas como que isso acontece? Essas prostaglandinas que nós comentamos, especificamente a PGE2, ela atua diretamente no nosso hipotálamo. E nós sabemos que o hipotálamo é um órgão extremamente importante, já que uma de suas funções ali é servir como um certo termostato do nosso corpo, né? Ele que consegue ali equilibrar a temperatura corporal. Então, a presença dessa PGE2, né, que é uma prostaglandina produzida através do meu processo inflamatório, ela atua no hipotálamo e causa uma certa desregulagem desse termostato. Consequentemente, começa a surgir a febre no paciente, beleza? Uma outra função dela, que é típica e clássica, e é assim, a que ninguém gosta, é a questão da dor. A gente sabe que essas prostaglandinas, tanto a PGE2 e a PGI2, elas irritam algumas terminações nervosas daquela região, o que é decodificado como processo de dor no paciente. Então, vai ter sim a presença de dor. Lembrando que existem outras substâncias que são produzidas no processo inflamatório que também atuam no processo de dor, como a gente conversou a questão da bradicinina. Então, são outras substâncias também que atuam em conjunto ali, desenvolvendo a questão de dor, entre outras características, beleza? Então, pessoal, para ser considerado um anti-inflamatório não esteroidal, nós temos que esse medicamento tem que seguir algumas regrinhas, ou seja, ele tem que ter alguns pontos para ser considerado como anti-inflamatório não esteroidal. Lembrando aqui também que nós temos como medicamento anti-inflamatório tanto os AINES, né? Mas a gente vai ver também que tem os corticoides, que são muito utilizados na nossa prática, né? Só que o corticoide ele é derivado de um hormônio produzido na nossa glândula suprarrenal, que também serve como um efeito anti-inflamatório. Mas a gente vai ser esse assunto de uma próxima aula. Então, voltando aqui, para ser considerado um AINE, quais são as características? Eu te falo que são 3.
Vamos discuti-las. Primeira, ação anti-inflamatória. Óbvio, né, pessoal? Para ser considerado anti-inflamatório, o meu medicamento tem que conseguir ter uma ação anti-inflamatória. Vai ser ali atuando em um grupo de enzimas e eu vou quebrar aquela cascata embaixo ali, beleza? A gente vai ver que existem o que a gente chama de anti-inflamatórios atípicos, que são medicamentos que não têm tanto efeito anti-inflamatório, mas ele contempla os outros quesitos, né? Requisitos para ser considerado anti-inflamatório, mas também é assunto da próxima aula, beleza? Então, primeiro, para ser considerado um ARNI, ação anti-inflamatória. Segundo, para ser considerado um ARNI, tem que ter capacidade de promover analgesia. Resumindo, o que é analgesia? Tirar a dor do nosso paciente. Para ser considerado um ARNI, ele também tem que ter propriedades analgésicas. E o terceiro ponto para ser considerado um ARNI, capacidade antipirética. Traduzindo o que? Tirar a febre do nosso paciente. Então, para ser considerado um ARNI, ação anti-inflamatória, analgesia e atividade antipirética. Beleza? Ótimo. Então, como que os nossos ARNIs atuam, pessoal? A gente está conversando aqui, mas e aí, Igor? Como que ele atua diminuindo o meu processo de inflamação? Retornamos lá na nossa cascata de inflamação, né? Da nossa produção dos nossos eicosanoides. Então, a gente viu lá, né? Fosfolipase A2 atuando no fosfolipídio, catalisando essa reação, produzindo ácido araquidônico. Ácido araquidônico sofre influência da lipoxigenase, que produz meus leucotrienos, que é presente somente no processo de inflamação. Uma das funções é realizar a quimiotaxia. Uma outra enzima atua sobre esse ácido araquidônico, são a ciclooxigenase 1 e 2, e pega esse ácido araquidônico, catalisa essa reação, produz as minhas prostaglandinas. As minhas prostaglandinas ainda sofrem a ação da tromboxanosintase, que produz o tromboxano A2, responsável por coagulação sanguínea. E a PGE2 e PGI2 relacionada à dor, a questão de provocar ali febre, entre outros. Então, o que os meus ARNIs resolvem, pessoal, nesse processo? Olha lá o esqueminha. O meu medicamento, o anti-inflamatório não esteroidal, atua diretamente na inibição das nossas enzimas COX-1 e COX-2. Se eu tenho um medicamento atuando sobre a enzima, que a gente conversou nas nossas aulas de farmacodinâmica, que um dos alvos dos nossos medicamentos são enzimas, ele atua na inibição da enzima. Então, tudo aquilo que foi produzido, que deveria ser produzido da minha COX para baixo, é inibido, pessoal. Consequentemente, eu não tenho essa produção como era antes. Consequentemente, o que eu faço? Eu diminuo a produção dessas prostaglandinas que são relacionadas ao processo inflamatório. Mas aí surge uma outra pergunta. Igor, beleza, meu paciente faz o uso do anti-inflamatório não esteroidal, mas a inflamação cessa por completo? Não, pessoal, a inflamação não cessa por completo. Por quê? Nós discutimos na nossa aula de inflamação que uma das substâncias envolvidas no processo inflamatório são os eicosanoides, mas nós temos ainda uma série de outras substâncias envolvidas no processo inflamatório. Por isso que meu paciente que faz a utilização de um anti-inflamatório, o processo de cicatrização ainda acontece. Se os meus ARNIs inibisse tudo, o processo de cicatrização seria prejudicado e não ocorreria. No entanto, os ARNIs eles atuam na ciclooxigenase para impedir que aquelas prostaglandinas sejam produzidas e, consequentemente, traga ali exacerbação de dor, traga ali naquele paciente um quadro de febre, entre outras características, beleza? Mas os anti-inflamatórios ARNIs não cessam a inflamação por completo, não esqueçam disso, pois existem outras substâncias que a gente conversou que atuam nesse processo, mas sim ele acontece ali inibindo a nossa ciclooxigenase e, consequentemente, inibindo a produção de prostaglandinas que também atuam no processo de exacerbação do processo inflamatório, beleza? Então vamos dar sequência. Nós conversamos aqui dos ARNIs, COX-1 e COX-2, e a gente vai ver que existem também tipos de ARNIs. Então a gente vai ter ARNIs que atuam de maneira não seletiva. Igor, o que quer dizer isso? Calma. Quer dizer que eu vou ter ARNIs atuando tanto na minha COX-1, que a gente conversou, quanto na minha COX-2. Esse medicamento vai atuar nas duas. No entanto, pessoal, os ARNIs, mesmo que sejam não seletivos, eles ainda possuem maior preferência por se ligar na COX-1, beleza? E nós temos outro grupo, que são os ARNIs seletivos da COX-2. O que é que indica isso? Que aquele medicamento é seletivo para a minha COX-2. Muitas pessoas falaram, nossa, isso é excelente.
Se a minha COX-2 ela é a única que está presente no processo inflamatório, trazendo aquelas características que não são tão desejáveis, é só utilizar um medicamento para minha seletivo da COX-2, eu diminuo o processo inflamatório, ok. Vou preservar minha COX-1 que está relacionado com processos fisiológicos, produção de proteção da mucosa gástrica, não é? Mas a gente vai ver, pessoal, que não é isso. A biologia ela é uma biologia, é uma ciência muito complexa. A gente vai ver na próxima aula que essa ideia, como ideia, foi boa, mas na prática nem tanto. Mas a gente vai entender isso na próxima aula, beleza? Agora eu trago aqui alguns exemplos de alguns AINES não seletivos, né? Que a gente conversou, que ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, cetorolaco, piroxicam e tenoxicam são exemplos de AINES não seletivos. Eu coloquei aqui em negritos os mais utilizados na odontologia, né? Que são mais utilizados frequentemente. E o ibuprofeno, lembrando que é o único que é aprovado para ser utilizado em pacientes pediátricos, beleza? E seletivo da COX-2, nós temos aqui o etoricoxib, celecoxib, meloxicam e nimesulida. Grifei aqui, coloquei em negrito um dos mais utilizados da odontologia, que é a nimesulida. Mas, gente, qual a importância de compreender isso? Nós vamos ver que se eu não sei o medicamento que eu estou usando, pessoal, aqui entra a questão de responsabilidade nossa, como prescritores e profissionais. Se eu não sei que medicamento que eu estou usando, eu tenho que procurar saber sim. A gente vai ver na próxima aula que tem situações que eu não posso utilizar o fármaco seletivo da COX-2, eu tenho que evitar que seja utilizado. Mas isso aí é só ligando a alerta para vocês, mas a gente conversa na próxima aula. E os efeitos adversos, como a gente comentou, óbvio, se eu cesso ali as minhas prostaglandinas, vou ter formação de úlcera, sim, porque a inibição da minha COX-1 vai diminuir a produção do muco protetor, vai causar lesões em células, beleza? Insuficiência renal aguda? Sim, as prostaglandinas não são responsáveis por causar vasodilatação na minha arteríola aferente renal. Se eu tiro aquela vasodilatação, eu vou diminuir ali a oferta daquela substância, consequentemente a taxa de filtração glomerular vai cair. Então, cuidado em especial em usar em pacientes idosos e pacientes com problemas renais, beleza? E atenção também em utilizar em pacientes que têm problemas gástricos. E a terceira é o efeito adverso, atuar no processo de coagulação, que a gente vai conversar na próxima aula, a relação de equilíbrio entre induzir inflamação e induzir coagulação e inibir o processo de coagulação, beleza? Pessoal, aqui então a gente chega ao fim de nossa primeira aula dos AINES. As nossas referências bibliográficas utilizadas, aconselho muito que vocês leiam mais profundo, beleza? Peço aqui que sigam nossas redes sociais, deixe seu like, comente, compartilhe e a gente encontra na nossa próxima aula, hein? Valeu!